Mas olha, cuidando da eternidade dos nossos filhos, é pensar no ambiente da nossa casa. Como é que é esse ambiente? Então vamos conversar com esse versículo, nessa tradução que eu quero que você leia comigo, vamos falar juntos? Vamos lá? Ajude o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Você viu que interessante? Ele está dizendo assim, ajude, a gente sempre aprendeu assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Ele está dizendo assim, ajude o seu filho a formar bons hábitos. Por isso que eu estou falando do ambiente. Agora eu tenho algumas perguntas e daqui a pouco vocês vão passar, vão gastar um tempo você, marido e mulher, avaliando o seu ambiente. Tá? A gente tem preparado já, Yasmin e o João vai entregar para vocês. Aí depois a gente conversa, tá bom? Vai ter uma conversa. Vou ajudar vocês a conversar aquelas coisas que vocês não têm conversado muito, talvez, né? Então vocês vão parar um pouquinho. Mas como saber se a sua casa está sendo um ambiente fértil, né, para criar os seus filhos? Quando eu estou falando fértil na espiritualidade. Você hoje tem uma noção? Você já parou para pensar nisso? A correria, nossa, né, a loucura nos arrasta, mas a gente tem que dizer que se a gente não avaliar o que está acontecendo, então qualquer rumo que for, está bom, né? Eu não tenho parâmetros e eu também não estou avaliando, então está tudo bem, vamos levando, que é a ideia em si. A gente não para pensar, mas a vida vai levando a gente, a correria vai levando a gente, as preocupações, estamos falando ali agora. Parece que nós arrumamos mais coisas todos os dias, depois da pandemia o negócio parece que piorou. Estou vendo todo mundo correndo, atrás de algo, né? A gente arrumou muito mais coisas. Como é que fica a família nisso? Então você parou para pensar nisso? Outra coisa, e as coisas que vocês fazem? E por favor, quando eu falo vocês, eu não estou fazendo isso aqui, tá bem? Entenda, as coisas que nós fazemos, mas as coisas que vocês fazem, ou permitem, que vocês fazem ou permitem, que era a ideia, sejam feitas todos os dias, fazem porque vocês estão cumprindo um propósito, eu tenho um propósito com tudo isso que eu estou fazendo todos os dias, ou porque a dinâmica do meu lar, as coisas que estão acontecendo, é mais fácil eu deixar assim para a gente conviver, mas eu não estabeleci onde eu quero chegar. Você entendeu o que eu disse? Então, se o que você está fazendo em família todos os dias tem um rumo, tem um lugar que você quer chegar, ou a gente só está correndo, porque do jeito que está fazendo está mais fácil, e eu não quero parar para fazer mudanças nisso aí, porque vai ser muito complicado isso, tá bem? Eu tenho um propósito, e hoje eu sei que alguns casais escolheram não vir, porque já tenho filhos, né, que já passou, eu não preciso aprender sobre eles, ou outros que têm uma dificuldade porque não têm, mas eu preciso que vocês entendam uma coisa, na verdade, esses meus encontros, esses encontros que vocês têm, o objetivo não é só a sua vida, e nunca é assim, e eu quero muito do meio de vocês aqui, a gente destacar alguns casais, que a gente vai trabalhar com outros, e a ideia é da gente formar um exército muito forte aqui, de famílias fortes, amém? Amém, queridos? Em que isso comece criando um impacto na igreja, um impacto aqui na nossa comunidade, um impacto nas famílias, com pessoas que vocês se relacionarem. Porque, lembra, eu disse, são 3 coisas que Deus criou, 3 instituições criadas por Deus, que foi o Estado, o governo, a família e a igreja. Ele vai gerir, ele gere o mundo, ele administra o mundo, ele gerencia o mundo, é assim, dessa forma, com esses 3, estabelecidos por Deus, vocês ouviram no domingo. E aí, se a gente achasse que ele estava falando lá que as autoridades foram colocadas por ele estava falando de autoridade igreja, ele estava falando assim, por isso vocês pagam impostos, então estava deixando bem claro. Se você não entendeu, eu estou falando que o governo foi estabelecido, o sistema, se é desse ou daquele, não é a questão, é que sempre haverá um governo, e ele vai fazer o papel de administrar para o bem tem que ser para o bem do povo. Então ele diz, Deus criou isso, mas Deus criou a família, Deus criou a igreja. Então, mas a primeira delas foi a família, foi a primeira coisa que ele fez, ele cria o jardim, aquilo tão lindo, faz o mundo, o universo, e ele põe no centro de tudo aquilo ali um casal, e diz, olha, eu quero que vocês desenvolvam, cresçam e multipliquem-se, seja uma família.
É assim que começou a governar tudo naquela época. Então, se você entender a bênção que é você e a sua família, o que Deus confiou nas suas mãos, né, é grandioso demais, é maravilhoso demais, para a gente deixar passar em branco. Então, eu espero muito que você entenda assim, tá bem, eu estou aqui por causa de mim, estou por causa da minha família, mas eu espero muito e oro a Deus para que você entenda e que você pratique. Você está vendo que eu estou passando coisas bem práticas e simples para você praticar, mas eu tenho ouvido as pessoas, são práticas e simples de ouvir, mesmo que pareça tão simples, o difícil é praticar isso, né? Então aí vai uma orientação para você. Não espere, o primeiro lá que é de andar com Deus, não espere tempo para você sentar com a sua esposa ou seu marido para você ler a Bíblia. Tenha a sua leitura. Depois você pode até sentar, os dois podem sentar e discutir sobre o que aprenderam, mas senão não vai. Então tenha o seu tempo, é seu tempo com Deus especial, 5 minutos, comece. A outra coisa que é a oração, que a minha esposa faz todos os dias comigo, eu faço com ela. Gente, há muito tempo, isso é especial, é abençoar o seu cônjuge naquele dia, para que ele ou ela, né, experimente o melhor de Deus. É a segunda coisa. E o terceiro é esse aqui, que é pensar na espiritualidade, no ambiente da sua casa, na eternidade dos seus filhos. Então, a missão de Deus começa dentro da sua casa. Nós fomos enviados para o mundo, mas o primeiro mundo é a sua casa, é o seu lar. O caos que nós temos na sociedade é por causa do caos no lar. Todos os problemas, vocês vão por aí, vocês vão entender o seguinte: famílias destruídas vão colocar pessoas em poderes, em lugares importantes, que eles vão reagir àquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sofreram, ou o lar que viveram. Como a Juliana disse, eu cresci num ambiente em que eu aprendi a amar a Deus. Foi a mesma coisa comigo. Então, pai, avós, pessoas que cercavam e o tempo todo estavam protegendo, cuidando. Então veja a importância desse ambiente. E se as nossas famílias estão mal das pernas, é isso que a sociedade tem. Será que você entende isso, a importância do seu lar e a responsabilidade que Deus colocou na sua mão? Então, qual é a sua missão? Missão de pai, missão de mãe, missão de ser exemplo, modelo, de dedicação, de disciplina, de espiritualidade. E é isso que a gente vai ver com vocês na nossa tarefa. Então, você vai tomar um tempo agora e vocês vão conversar um com o outro, marido e mulher, pode até sair dos lugares aqui. São 15 minutos, eu vou marcar. Nesses 15 minutos, pode entregar lá Yasmin e João. Vocês vão pegar, tem uma caneta, é uma prancheta daquela ali por casal, para vocês trabalharem. Eu quero que vocês, nesses 15 minutos, conversem sobre o que tem ali. Vocês vão responder sobre as atividades, vão colocar as atividades que você vê que estão sendo feitas com seus filhos. Não é para você escrever detalhes. Por exemplo, alimentação. Ok, então nós temos lá refeições. Você não precisa colocar. Então você já sabe, nós temos 3, nós temos 2, nós temos uma juntos, né? Então essa coisa. Então essa é uma atividade que a gente tem em casa. E aí, por aí afora, escola, né? E tudo mais, você vai ver o exemplo. Agora pega, coloca o tempo, acrescenta, se você tem outras atividades além daquelas ali, acrescente, né? Pode colocar. Se precisar, use atrás de cada página. E depois a gente vai para o segundo, né? São 15 minutos para os dois. A gente vai para o segundo vai falar do grau de espiritualidade que há na sua casa. Primeiro a gente vê as tarefas, depois a gente vê as coisas espirituais. Então eu quero pedir muito assim, se você precisar, saia do lado para conversar à vontade, mas eu vou por aqui 15 minutos, vai apitar a gente, a hora que for 10 eu aviso, e eu quero que você aproveite muito para conversar sobre isso, tá bem? No final a gente vai calcular isso e eu vou te ensinar como calcular, para a gente avaliar como é que está as nossas atividades e a nossa espiritualidade. Pronto agora? Vamos lá? O que vocês percebem nisso aí quando vocês param um pouquinho para avaliar? O que é de atividades que vocês têm no dia a dia, que é obrigatório, né? Não tem jeito, é uma rotina, para quem quer sobreviver, né? E aí depois você tem do outro lado questões espirituais, que a ideia é a seguinte: como é que está o conteúdo, acho que eu vou colocar dessa forma, como é que é o conteúdo espiritual no seu dia a dia? Você entende? O que me chama a atenção é, se um filho perdeu uma aula,
você já vai sentar rapidinho com ele, vai conversar e vai fazer de tudo para ele não perder a aula e ir bem. É ou não é? Se você paga alguma coisa para ele, seja, né, balé, futebol, tem alguém que faz aqui, o que mais? Inglês, uma língua, basquete, tudo que você fizer, o que você vai fazer imediatamente? Primeiro você fez um plano para isso. Você se aperta financeiramente para isso. Você abre mão de coisas por isso. Você leva o filho, você busca o filho, você espera o filho. É ou não é? Mas aí olha para o lado espiritual disso, o outro lado, a outra coisa, o que a gente faz? Percebe um pouco? Eu queria que vocês entrassem nisso, porque isso é uma luta. É uma luta que nós temos, muito grande. Não é só sua, é de todo mundo. Todo mundo tem essa luta. Eu estava pensando, o que é? Você pega um filho, agora, o filho vai contar, por exemplo, sobre um desenho para você, de fio a pavio. Ele conta empolgado o desenho para você, que você nem... Não é verdade? Pede para ele contar uma história bíblica para você. Conversa sobre isso. Normalmente ele não sabe, normalmente. Eu sei que tem exceção, mas normalmente não. E aí você pergunta, mas pastor, por quê? Então deixa eu lembrar vocês de uma coisa, enfatizar algo para vocês prestarem atenção que é muito importante. Nós não podemos esquecer que esse mundo, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. É um sistema montado em que tudo o que acontecer, o que fizer, é sempre para te afastar de Deus e ele ser atraente o maior possível que ele puder ser atraente, para pegar você. Então a agenda do mundo, ela se preocupa mais com seu filho do que você imagina, e com você. Então tudo está montado, é só ligar a televisão, tem um programa, alguém planejou aquele programa para o seu filho. E eles dizem que nas propagandas, eles pagam pessoas muito caras, psicólogos, para avaliar o que ele vai colocar ali para pegar você. Essa é a ideia. Aí quando vai em questões espirituais, como esse mundo não é espiritual, tudo é arrastado. Você vai comparar o desenho da Disney com um culto que nós fizemos e apresentamos a aula para as crianças. Quem ganha? A Disney. Não tem nem se discute. O que eu quero dizer com isso para você é que tudo está montado e tudo muito fácil assim. A agenda do mundo é pegar você, pegar seus filhos. Então, espiritualmente, você tem que agarrar a vida, agarrar a sua família, lutar por ela, pelos seus filhos. E não pode esperar que venha uma coisa pronta de mão beijada, porque não virá. De graça só está Satanás. Ele chega para Jesus e fala, se você não devia sofrer o que você está sofrendo, transforma, pega o poder que você tem e transforma isso em pão. Né? Você também precisa ser conhecido, você não precisa passar por todo o processo. Só pula aqui que todo mundo já vai te ver. Você veio para implantar um reino, eu te dou todos os da terra, de graça, você não precisa fazer nada. Você precisa entender que é assim com Satanás, é assim o mundo. Então você não pode olhar para os seus filhos, jogar no YouTube, jogar ali nas redes sociais, deixar que eles escolham quem eles querem. Diz que um filho só começou a ficar maduro com 25 anos, até lá você não pode esquecer e deixar ele decidir o que quer. Eu recebi de alguém, de um psicólogo, acho que foi até o Micael que mandou, de um psicólogo, dizendo, com 14 anos, deixando, filho, o que você quer comer? O que você quer fazer? O filho não sabe ainda. Ele diz, está em formação, e a gente vai hoje deixando os filhos decidirem tudo por nós. E aí nós entramos nesse sistema, quando na verdade a gente devia ser exemplo e modelo em como educar os filhos, diferente do que o mundo faz. Você precisa agarrar a sua família à força, no bom sentido, e dizer aqui, é minha família, é minha missão. O que entra dentro de casa? Tem gente falando sobre, nós estamos conversando sobre isso, que adianta a gente brigar sobre, falar sobre ideologia de gênero, que fala contra, e depois lá em casa os seus filhos estão assistindo todos os desenhos das Disney, estão colocando muita coisa assim, e nós deixamos, depois na igreja, alguém prega, outro não sei o que, fala, e nós brigamos, vamos para as ruas e fazer movimento, e dentro de casa está entrando tudo o que quer, todos os dias. Os filmes que assistimos todos, não tem um, você pode olhar, como eu não estou ao vivo aqui, posso editar, né? A gente está aqui, você vai na Disney, você vai, Netflix, por exemplo, tudo que ele colocar, ele vai, existe
um plano e uma tendência de levar você a gostar da coisa, e ela é apresentada atraente. Nós temos uma responsabilidade tão grande com os nossos filhos, que se a gente soubesse, a gente ia pensar muito, mas muito mesmo. Então, eu queria que você olhasse isso. Eu acho que se a gente tivesse feito, eu posso melhorar depois disso. Vou sentar e ver, fazer críticas para a gente fazer um cálculo melhor disso aí. Quem sabe a gente faz de novo. Mas para você olhar exatamente isso, a nossa agenda é uma correria, é uma loucura, e a gente gasta tanto tempo e investe num monte de coisas, e nós deixamos a espiritualidade para depois. E a gente não sabe o mal que a gente está fazendo para a nossa família, por deixar essas coisas tão sérias e importantes para depois. Eu tenho 4 conselhos que eu anotei para vocês, que eu queria que você pensasse, e lutasse por isso, já que a gente tem que pegar a força, né? Dos 4 conselhos, o primeiro: pare com seu cônjuge. Quem sabe eu te mando outra cópia disso aqui, você manda no seu e-mail, se você quiser, ou no WhatsApp, e você vai preencher de novo com mais tempo. Vai olhar melhor. Eu vou conversar com alguns e ver se eu tenho que fazer uma fórmula só melhor no final. Porque tem uma coisa assim, tem coisa que você está colocando semanal, outra coisa é diário, então os cálculos ficaram complicados. Quando me perguntaram aqui agora há pouco a Cristiane, mas como é que é ser exemplo? Quantas horas eu coloco? Foi 24 horas, né? Mas então muda tudo, né? Então tem coisas que não dá para pôr o tempo. E nesse caso ali eu não me preocupei tanto com o tempo, eu me preocupei com o conceito. Você sabe disso? O que você fala, o que vocês fazem dentro de casa, quanto, né, os nossos filhos estão olhando e aprendendo. Tá? Então, meus conselhos: primeiro, pare com seu cônjuge, ore e jejue. Se você não conhece essa palavra, cônjuge é para você, tanto para a mulher olhar para o marido para a mulher, não define aí. Então, o marido pode, o cônjuge do marido é a esposa, o cônjuge da esposa é o marido, tá bom? Então, pare com ele, ore, jejue, e por um tempo, e confesse se for preciso, confesse ao Senhor o que vocês estão fazendo, se houver necessidade. E depois, então, peçam sabedoria. Senhor, me dá sabedoria sobre a minha família. A missão que o Senhor me deu, me dá sabedoria. Essa é a primeira coisa. Está anotando aí? Oração, jejum e pedir sabedoria a Deus. Não estou pondo lá porque fica tudo pronto. Aí você nem tem que pensar, né? Então vamos, igual a gente faz com as músicas hoje. Se não pôr uma música para cantar ali com a letra, ninguém sabe mais hino. Está complicado, né? Então anote aí. Pare com seu cônjuge, ore e jejue e peça sabedoria de Deus sobre o seu lar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se precisar depois você me pede, eu te mando. Quais as mudanças que você precisa fazer na rotina do lar de vocês, para que o conteúdo espiritual seja a coisa mais importante que vocês têm? Porque a gente precisa ter certeza que a gente não está sobrevivendo, a gente está vivendo. Gente, a pior coisa é ir para casa para sobreviver, ir para o trabalho para sobreviver. A palavra que usam é um porre, assim. A vida não pode ser assim. Concordam comigo? É para a gente viver, curtir. Vocês estão aqui, estão construindo uma família, é para isso. Jesus planejou vida abundante. Então aí você vai pensar, quem sabe nisso, que mudanças? Como literatura, vídeos, brinquedos, joguinhos espirituais, tudo que for possível para os seus filhos, para estimular os seus filhos. Aí então você está. Você fala, mas qual a idade? Bom, meu filho, está em casa ainda? Né? Tem gente que tem, aqui tem bastante filho grande, aqui também está, ainda quem tem, né? Tem essa mistura de menor, mais velho, ótimo, não tem problema, está em casa ainda, faça. É tempo disto, né? Terceiro, então o primeiro é pare, ore e jejum. O segundo, faça as mudanças necessárias na rotina. Terceiro faça as mudanças físicas, e eu vou te explicar por quê. Eu tenho visto isso acontecer aqui em algumas famílias. O Micael foi um deles, e Mari. Mudanças físicas, se necessário e possível, na sua casa, para que seja um lar, não somente uma casa. Qual a diferença? Uma casa eu venho para dormir, depois levantar, para restaurar a força e voltar no outro dia. Um lar eu venho para curtir com a minha família. É gostoso estar aqui. A gente estava brincando de picanha, essa é a ideia. Ou a hora que chegar em casa vai ter não sei o quê. Né? A hora que a gente se reunir, vamos fazer isso, aquilo. Essa é a ideia, de ser um lar, ser gostoso. O objetivo é de você tornar sua casa ali um lar,
o mais agradável possível de se conviver. Eu tenho o caso de uma pessoa que com 60 e poucos anos ele desmaiou numa das nossas reuniões. Não de igreja, não da nossa igreja aqui, tá? Porque quando estavam pregando sobre questões emocionais, ele caiu em uma forma fetal no chão, estava num feto, com 60 e poucos anos. Chorava que nem uma criança, desabou a chorar, porque ele pela primeira vez tinha encontrado alguém que estava conversando na palestra que estavam dando, e mexendo nas questões de família, e o estrago que era na sua infância por causa dos seus pais e a história que ele viveu. Então você vai entender o seguinte: os nossos filhos vão ficar marcados para o resto da vida. Ninguém é perfeito, não estou falando isso, ninguém é. Mas a gente deve saber e lembrar disso, que nós estamos marcando os nossos filhos com tudo que somos e fazemos. Então, se a gente consegue trabalhar de tal forma que a gente torna o nosso ambiente um ambiente de convívio especial, né, que vale a pena. Então, eu vou dar esse exemplo também, gaúchos. Uma coisa que eles têm é uma mesa grande, a cozinha é a parte maior deles, em geral. E chimarrão. Você vai lá, a primeira coisa, você já chega, eles estão te recebendo com chimarrão. Sabe, assim, melhor do que o nosso café é o jeito deles. Então é assim, só faz parte, é cultura. Mas também te recebe à mesa, tanto a família à mesa, como os amigos à mesa, naquela mesa grande, enquanto estão conversando, batendo papo de frente. Vem alguma coisa para comer, vem não sei o quê, já fica para janta, para o almoço. A casa é assim, é feita assim. Para um pouquinho, como é que sua casa está feita? E não estou pedindo para você derrubar ela, fazer de novo, porque quem é que tem condições para isso? Né? Mas são coisas mínimas. O Júnior, eu fui na casa dele esses dias e falou: estava pensando, se eu tirar essa parede aqui, olha a coisa de família, né, que é o jeitão dele. Se eu tirar essa parede aqui, amplia esse espaço aqui, dá para pôr uma mesa maior, porque já não está dando esse espaço. Essa é a ideia. Que coisas você pode mudar? Mas, por exemplo, eu estava usando ali o exemplo também do Micael. O que eles fizeram? Compraram uma mesa de sinuca, fizeram algumas coisas, um ambiente onde acontece tudo ao mesmo tempo, tudo junto naquele lugar. Então, estão olhando os filhos, eles estão brincando, os amigos brincam, a gente brinca. Eu só estou dizendo que isso facilitou para tornar aquele lugar mais do que uma casa para você dormir, se encontrar, brigar, discutir, ir embora. Não, vamos para casa, vou passar aí agora, vamos brincar um pouco. Entende? O ambiente é um ambiente de convívio gostoso em família. E se você não pensar isso, de repente a sua casa é uma casa que atrapalha. E é interessante. Você quer saber como isso é importante? Alguém disse um dia para mim, tem coisas que, dependendo da sua posição geográfica, ele diz, numa reunião, ele fala, você não vai conseguir participar dela como deveria. Por exemplo, se o palestrante está sentado num determinado lugar, e você está bem de frente com ele, na mesa, todos estão à mesa, todos estão ali para conversar com ele, mas ele está bem à frente dele, está dizendo assim, a possibilidade de você puxar uma conversa com ele, de você falar com ele, de ouvi-lo, de interagir, é grande. Quem está lá na outra ponta, por si só ele vai pensar assim, está longe, e falar, nem vale a pena, nem vou, e fica, ele vai acabar conversando com outros. O que eu estou dizendo? Entende como as coisas estão distribuídas e conforme onde está, pode facilitar e ser mais gostoso ou mais complicado? Então eu diria para você assim, volta para casa e avalie a sua casa. O que aqui atrapalha? O que aqui não faz bem? O que aqui é legal demais? O que os filhos gostam aqui? Vamos fazer? Então o Júnior já fala, aqui no fundo eu vou fazer não sei o que, eu gosto dessas coisas. Aqui a gente vai dar uma melhorada, porque aqui tem a churrasqueira, aqui não sei o que, né? E você já vai lá e enche o olho, já pensa na picanha, quer dizer, né? Lá em cima, né? Eu falei, ó, me convida, hein? Mas essa é a coisa, minha casa é um lugar gostoso, aconchegante. E não tem a ver com ser rico ou pobre, não tem, casa grande ou pequena, tem a ver com, eu faço desse lugar um lugar tão gostoso. Uma das pessoas que mais me impactou, e que foi tão importante para mim, era um senhor muito pobre, que vivia de salário mínimo. Eu ia na casa dele, e sempre ele tinha fartura. E era uma casa de BNH, você sabe o que é isso, bem pequenininha. Mas que você tinha o maior prazer de ficar dentro daquela casa.
Tanto que cada vez que eu viajei, eu fui para lá, eu passei e fiquei um pouco com ele. E outras pessoas que tinham tanto, não tinham paz, não tinham alegria, a vida era de um jeito, né? E você não conseguia curtir. Então independe, não tem questão do tamanho da casa, mas tem como é que ela é, como é que é esse ambiente que você construiu. Tá bom? Quarto e último, crie o hábito de orar e abençoar uns aos outros todos os dias. Criar o hábito de orar e abençoar todos os dias. Eu oro todas as manhãs, antes, 2 vezes, né? Porque depois, quando eu oro com minha esposa, mas eu acordo muito cedo, e eu oro por cada filho, por cada neto, todos os dias da minha vida, pedindo a bênção, pedindo prosperidade, pedindo saúde, proteção, pedindo que eles sejam líderes fortes, os meus netos que conheçam a Deus, que amam a Deus, que façam diferença na sociedade. Qual a possibilidade disso acontecer? Qual a possibilidade disso acontecer? Todas. Porque eu não abro mão deles, como não abro mão de vocês, por isso eu estou aqui. Espero que vocês não abram mão. Espero que vocês entendam porque vocês estão aqui. Crie o hábito de orar e abençoar. Vocês já estão aprendendo lá a abençoar a esposa, né? Abençoar o marido todos os dias. Abençoe seus filhos, abençoe seu lar. Fale com cada filho, como você o vê, o que você espera dele, o que você acha que ele vai ser. Então, quando eu falo dessas coisas, essas 4 coisas, estou falando do hábito, de criar hábitos saudáveis nos seus filhos. Porque nós estamos impregnando na vida deles do que eles serão. Então, se ele veio de um lar de oração, de um lar como você viu aí, em que os pais são modelos, vendo o pai e mãe orar, vendo o pai e mãe jejuar, vendo o pai e mãe ajoelhado lá, não vendo o pai e mãe desesperado, despraguejando, falando mal disso, falando mal daquilo. Não, eu sei que a gente sente vontade, eu sei que tem hora que o negócio pega, mas vai para o quarto, filho, vai chorar com Deus lá, briga com ele lá, diz que vai lá no quarto. Oh, Deus, estou desesperado, eu quero derrubar tudo aqui agora, me ajuda, né? Aí volta para o filho, ô filhão, tudo bem, está tudo bem, já falei com o pai, estou em paz, porque é isso aí, mas o jeito que a gente vive. E eu queria terminar com 2 textos para vocês refletirem. Bom, lembra, eu fiz vocês pensarem sobre as atividades que vocês têm no dia a dia, eu fiz vocês olharem sobre a espiritualidade, né, o quanto de conteúdo espiritual há no lar de vocês, espero que vocês entendam melhor, e eu dei 4 conselhos para vocês, quem sabe mudarem e fazer algo melhor do que vocês estão fazendo. Deuteronômio 6:6-7 diz assim, e você, lembra, eles iam assumir, pensa assim, que o seu chefe, você trabalha numa multinacional, e você está aqui no Brasil, e ele diz assim, nós estamos abrindo uma filial lá nos Estados Unidos, e é uma filial de muitos bilhões de dólares, e a gente está enviando você para ir lá administrar aquele lugar. Já está pronto, você só vai lá, a gente está abrindo pela experiência que você tem aqui. Então é exatamente isso que Deus está falando com o seu povo antes de entrar na terra prometida. Ele diz assim, você deve meditar nesses mandamentos. Ele falou, há um só Deus, tal, tudo aquilo que ele disse antes. Você deve sempre meditar nesses mandamentos que hoje eu estou ordenando. Os quais, ele diz, você deve ensinar aos seus filhos. E é preciso que você converse sobre estas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. Qualquer semelhança com isso que eu estou falando de você, como é que é a espiritualidade, como é que é o conteúdo espiritual em relação a você e seus filhos, é mera coincidência com esse texto, você não acha? Ele está dizendo assim, satura os seus filhos, não satura de Disney, não satura, é bom, está tudo bem, é legal, pensa no que pode, se passa valores sim, mas o seu filho não vai viver de entretenimento, na hora difícil, entretenimento não serve para nada, serve o que ele é por dentro, os valores que você passou para ele. Então, sature, aproveite cada oportunidade, ele está dizendo, andando, deitando, ao levantar, onde você estiver, faça de tudo para inculcar, para colocar na mente, no coração do seu filho sobre o reino de Deus e a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, queridos?
Amém? Isso é a palavra de Deus. O outro texto, Efésios 6,4, ele diz assim: e agora uma palavra de vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando os seus filhos e deixando-os irados e rancorosos. Tem pais que no desejo de fazer os seus filhos, de ensinar os seus filhos, ele deixa eles com ira e com rancor, ao invés de despertar o melhor, desperta o pior. Então ele está dizendo, antes, eduquem-nos com disciplina amorosa, que o Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. É interessante o seguinte, então ele está falando, cria um ambiente de aceitação, um ambiente de perdão, do jeito que Deus aprova, e aí você ensina o seu filho. É desse jeito que ele pede. Não está dizendo que se você precisar, se depois de falar, tudo fizer e você precisar corrigir, você vai corrigir, não está dizendo isso. Mas senta, conversa. Essa coisa da mesa, alguém estava falando assim, Jesus antes de morrer, o que ele fez? Antes do seu sacrifício, na Páscoa, ele pede para preparar uma mesa. E nessa mesa ele senta com seus amigos. E a gente pensa que cear é tomar o suco e vinho, para ele cear era um jantar. Essa era a ideia. Só que Jesus transforma naquilo ali, naquele momento, e eles à mesa conversando com os amigos, orientando os amigos. Em outras palavras, assim, sempre as coisas mais importantes, sejam negócios, sejam relacionamentos, de negócios, relacionamentos familiares, de amizade, acontecem em volta de uma mesa. Você não esqueça disso. Se você entendesse isso, você não perderia uma oportunidade de fazer o café, de fazer o almoço, de fazer o café da tarde. Se é possível fazer um jantar, sempre à mesa, para você conversar com seus filhos, ouvir os seus filhos, sua família, para vocês interagirem dentro do possível. Eu sei que tem aqui um problema, aqueles que trabalham de um jeito que isso não permite, então eu estava ouvindo de alguns aqui, eu sei que tem isso. Eu falei, não saia do trabalho, mas ore a Deus para mudar, para dar uma oportunidade para você poder aproveitar a sua família mais. Se ele não abrir as portas, não vai fechar também, não vai lá, sair do emprego porque o pastor mandou. Não falei isso. Depois vai bater na minha porta. Eu tive fé, pastor, né? Não falei isso. Ore ao Senhor. Queria que isso mudasse, como alguns fizeram aqui, né, Alexandre? E Deus mudou e tem abençoado muito. Nós oramos juntos e depois ele falou, olha, e vários oraram também, e Deus respondeu a nossa oração. Então, de estar numa mesa, isso vai ser especial demais para você interagir e aproveitar o melhor que Deus tem para vocês. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por aquilo que o Senhor ensinou no nosso coração. Eu quero pedir que as famílias da nossa igreja sejam curadas no nome de Jesus. Todos nós. Que possamos experimentar. Nós pedimos perdão por não ser tudo aquilo que o Senhor planejou que sejamos. Mas o Senhor disse que todo o poder nos céus e na terra está nas suas mãos. E todo esse poder o Senhor deu à igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Significa que essa família que está na igreja tem todo o poder de Deus, todos os recursos para viver o milagre de Deus. Faz o milagre nas nossas famílias. Cura e liberta as nossas famílias. Que aqui levante famílias tão fortes, que o mundo possa ver e ser curado também no nome de Jesus. Quando vamos descer agora, que seja um tempo especial de confraternização, mesmo com um alimentar simples, mas que possamos nos abençoar e sermos abençoados no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.